Oi, gente. Finalmente vamos ver a última parte do livro, quer dizer, do livro legal não, da história de Moisés. Sabia? Agora finalmente. Vamos ver. O celular vai ler. E começa agora. Capítulo 14. Israel sai do Egito, Israel atravessa o Mar Vermelho em terra seca, o Senhor derrota os egípcios no meio do mar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que retornem, e que acampem diante de Piairote, entre Midol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desnorteados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, voltou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou Carro? 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para que nos tirasses de lá para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. E eu, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel, se retirou, e ia detrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o Faltam 11 acampamento dos egípcios e o versículos. acampamento de Israel, e era uma nuvem e era escuridão para aqueles, e para estes, iluminava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e alvoroçou o acampamento dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos de diante da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios.
E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas retornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou em sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas, retornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem mesmo um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. E finalmente os egípcios conseguiram fugir do faraó.